meus irmãos. Nós estamos estudando o versículo de Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós já falamos alguns assuntos e hoje, agora nós vamos falar, para encerrar, como é que coisas ruins que nos acontecem podem servir para o bem. Irmão Luiz, como é que pode isso? Você diz que tudo contribui, que todas as coisas servem para o bem daqueles que amam a Deus, e como é que pode? Então, humanamente falando, é quase impossível entendermos esta lógica, mas quem é que compreende a mente do Senhor? Quem somos nós para entendermos a mente do Senhor? A mente humana é incapaz de entender a mente do Senhor. É muito complicado para qualquer pessoa compreender como é que uma situação de dor, falta, perda, angústia, injustiça, aflição ou tristeza poderá trazer alguma contribuição para alguém. De fato, mesmo sem entender completamente, isso deve ser aceito pela fé e não pela razão. Toda aflição terá o seu final e a glória de Deus será revelada em nós. Romanos 8, 18. No momento em que passa pelo sofrimento, não consegue enxergar como poderá extrair algo de bom daquela situação, mas no fim poderá compreender qual é o propósito de tudo isso. Talvez naquele momento de dificuldade, de dor, de aflição, nós não consigamos, decifrar o porquê, mas futuramente, se não nesta vida, na outra vida, nós iremos entender e dizer que verdadeiramente o Senhor está certo, o Senhor faz certo. Como entender tantas catástrofes naturais, doença, destruição e mortes? Como entender? Porque, infelizmente, todos os seres criados, incluindo a natureza, sofrem os danos colaterais do pecado praticado desde o princípio pelos homens. Eu estou citando aqui, queridos, quando eu falo todos os versículos, para você estar gravado, você vai na sua Bíblia e lê, porque o tempo aqui não nos permite ler. Então, eu estou dizendo que todos os seres criados, inclusive a natureza, incluindo a natureza, sofrem danos colaterais do pecado praticado desde o princípio pelos homens. Você pode conferir lá em Romanos 8, do 19 ao 22. Leia e interprete que você vai ver que está dizendo. As adversidades, doenças, destruição, morte são consequências do pecado e do mal que dominam este mundo. Estes danos e sequelas nos causam tamanhos assombro, porque em contraste temos em nossa mente um grande desejo pela eternidade. Eclesiastes 3:11. De modo geral, não gostamos de pensar que o nosso corpo físico, bem como toda a natureza, se deteriora a caminho da morte. Todos aguardam o dia da redenção final, mas até lá, todos nós estamos sujeitos a danos, a doenças, a problemas diversos, inclusive os que amam fielmente a Deus e não estão isentos de sofrimentos, doenças e aflições. Porque o próprio Jesus nos alertou que neste mundo sofreríamos aflições, João 16:33, mas que nele teríamos paz. Tenha bom ânimo, porque ele está dizendo, porque eu estou dizendo, porque ele, Jesus, venceu o mundo. E ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas os cristãos podem suportar as dores do mundo? Mas os cristãos podem suportar? Os cristãos podem resistir aos males do mundo porque têm consigo o Deus soberano. A diferença dos que amam ao Senhor e os que não amam é a certeza pela fé que Deus está presente mesmo em meio às lágrimas. Os cristãos conseguem suportar o sofrimento não pela sua própria força ou capacidade, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo. A esperança que nos liga ao Pai de amor nos sustenta. Romanos 8,
23 ao 25. Além disso, o Espírito de Deus que habita em nós, pela fé, temos um Consolador que nos fortalece e advoga as nossas causas de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, 26. Mais um minutinho, nós já estamos terminando. Os que amam a Deus podem continuar firmes em sua confiança nele, pois apesar do sofrimento deste mundo, Deus permanece sempre conosco. Romanos 8, versículo 31. Isto significa que ele está presente hoje e continuará para todo sempre. Nada poderá nos separar do seu amor, nem a perseguição, nem a falta, nem mesmo a morte. Você nem consegue imaginar o que Deus tem preparado para os seus. Excede todo o nosso entendimento humano. O seu plano e propósito extrapolam as nossas noções de tempo e espaço, incluindo a própria ideia de vida. Romanos 8, versículo 38 e 39. Então, dentro da palavra do Senhor, vale a pena nós vivermos em Cristo, sendo sempre fiel a Ele em seu amor, aguentando firme nas provas, no sofrimento, porque no fim iremos gozar de uma eternidade gloriosa na presença do Senhor. Amém? Fica firme na fé, não desista, não pare, não desanima, suporte, porque Deus te dá força, Deus nos dá força para nós suportar. O que nós não podemos fazer nunca, nem pensar, nem imaginar, é sairmos da presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa nos abençoar. Não se esqueça de se inscrever, dar o joinha e amém.